E aí, galera, boa noite. Vamos lá fazer esse checklist, aproveitar que nós estamos aqui nessa véspera de prova. Vamos recordar mais um pouquinho de direito administrativo. Você que está em casa, é um prazer estar aqui. Vamos agora reprisar mais um pouco de ADM. Eu, Leandro Veloso, estou aqui para fazer com que você passe o exame de ordem mais uma vez. Mais ADM para você se livrar. Vamos lembrar um pouquinho de desapropriação. Volta no seu caderno. Vamos lá. O que a FGV pode perguntar sobre o contexto de desapropriação? Você vai lembrar a ideia do prosseguimento da desapropriação, do procedimento da desapropriação. O primeiro passo é você visualizar o seguinte: como é que a desapropriação nasce? Ela nasce por uma lei ou por um decreto. Então vai anotando, nasce por uma lei ou nasce por um decreto. Beleza. Então depois que nasce por lei ou por decreto, essa desapropriação que nós estamos falando é a normal. Desapropriação por utilidade pública ou por interesse social. Utilidade pública ou interesse social, que é aquela tradicional, indenização justa, prévia e dinheiro que todo mundo lembra. Essa desapropriação tradicional lá do Decreto-Lei 3365 de 41, você anotar, você não vai ler nenhuma lei, só você enxergar aqui o que eu estou falando. Ela vai nascer por uma lei ou decreto. Então vai sair a lei do Legislativo ou decreto do Executivo autorizando alguém a desapropriar. Esse alguém quem é? A administração? Pública. Então a administração direta, indireta ou os delegatários. Então essa galera toda vai poder expropriar bens de qualquer um. Desapropriar é o que é? Comprar bens, né? A administração compra um bem de alguém para colocar naquele bem e fazer com que aquele bem tenha alguma utilidade pública ou interesse social. Até aí deu para todo mundo lembrar, fechou? Nasce por uma lei ou decreto, fechou, beleza. Depois disso acontece o quê? Começa o processo em si administrativo. Então anote, a desapropriação se inicia com um processo administrativo. Para que esse processo administrativo? Para tentativa de acordo. Então a desapropriação começa com um processo administrativo. Para tentativa de acordo. Então vai abrir um processo administrativo, o município, o estado, a União, uma concessionária, uma permissionária, para tentar fazer um acordo com os particulares. Não conseguiu fazer o acordo, o valor é pequeno, você particular não aceita, ele vai ter que fazer o quê? Ir para o judiciário. Então, próxima etapa, processo judicial. Então bota aí, se não houver acordo, processo judicial. Então anota que eu vou fazer o caminho aqui das pedras para ninguém errar uma bobeira dessa. Quando pensarmos no processo judicial, que é o que eles gostam de querer enrolar vocês em prova, falando de desapropriação no nosso checklist, a desapropriação é um processo normal, um processo pensa no processo de conhecimento tradicional de processo civil. A petição inicial que a gente faz na administração é 2, 3 folhas. Primeiro acontece o quê? Tem a distribuição da ação. Então vai distribuir o processo aonde? Na Justiça Estadual, Justiça Federal. Não envolve bem? Sim ou não? Sim. Então não é no local da coisa, não é? Vai lá no município A, município B, sempre no local da coisa. Beleza. Depois da distribuição acontece o quê? Autuação e citação. Então o réu vai ser para quê? Resultado para quê? Para apresentar defesa. Como é que chama a defesa? Contestação. Só que essa contestação aqui, ó, pensa você pela administração. Eu sou o Estado e vou desapropriar o seu imóvel. Eu quero o seu imóvel para utilidade pública. Você vai discutir utilidade pública ou vai discutir só o valor? Só o valor. Então a contestação é só para o valor. Por que vai discutir só o valor? Porque você só discute o valor porque eu tenho legitimidade sobre a utilidade pública. Porque você sofre pelo poder de polícia a favor da coletividade. Meu poder de polícia prepondera o seu direito individual. Então a contestação é só para o valor e, obviamente, aspectos processuais. Quais são os aspectos processuais? A Evelyn estava contando agora um pouquinho de prescrição, não é? Bota para mim prescrição aqui. Um aspecto processual que pode cair na sua prova é prescrição. Como é que é o esquema da prescrição da desapropriação? É mole. Qual é o prazo que vocês escutam toda hora comigo?
Direito administrativo, qual é o prazo profissional regra? 5 anos, fala alto, decora, 5 anos. 5 anos. Beleza, então tem 5 anos, se a desapropriação for por utilidade pública, ou vai ser 2 anos, se for por interesse social. Como é que você sabe que é utilidade ou interesse? Você não vai saber, vai estar escrito. Porque a administração pública vai optar por situações de acordo com o decreto-lei, vai ter um rol taxativo de serviços públicos que se encaixam ou em utilidade ou em interesse. Na lei de interesse diz, só não vai ser de interesse aquilo que é de utilidade, e vice-versa. Então você não precisa decorar nada, vai decorar que é 5 ou 2. Não precisa anotar que é óbvio. Esse prazo passa a contar a partir de quando? Da lei ou do decreto, porque essa lei ou decreto autorizou o quê? Não autorizou ele a fazer isso? Então começa a contar onde? Da lei ou do decreto? Pronto. Se você contar da citação, ele pode ficar muito tempo para demorar para entrar com a ação. Então decora lei ou decreto. Fechou, 5 anos ou 2. Depois da contestação tem o quê? CRAC, processo civil, tem toda a bagunça da instrução. Então vamos fazer aqui a instrução. Tem a perícia, aquela coisa toda, a regra, toda aquela bagunça normal de instrução. No final tem o quê? Depois de alguns anos, temos sentença. Temos a sentença, beleza. E a sentença vai fixar o quê? O valor da indenização. E aí, no mundo fantasia bonito de prova, a indenização será justa, será prévia e em dinheiro. Nunca será. Pior que em dinheiro mesmo. Depósito de dinheiro mesmo lá, depósito de dinheiro. Por que demora? Porque a galera briga muito aqui, ó. Mas o Estado oferece um valor muito baixo. Acontece que na instrução probatória se discute tantos valores que demora os processos, né? E a briga de advogado por causa de honorários, eu que estou do outro lado, fico só observando a briga dos honorários que demoram bastante. Mas no final, agora pergunta a você, é só isso? Pô. Qual a dificuldade do processo de desapropriação? Nenhum. Então vamos lá. É só isso que o juiz vai fixar na sentença? Decora comigo. Não. Ele vai fazer mais o quê? Ele vai colocar aqui mais juros, como não está aí no seu caderno, e honorários advocatícios. Que juros que ele vai fixar? 2 tipos de juros. Ou vamos encontrar juros moratórios em prova ou juros compensatórios. Juros moratórios é pela demora do processo, juros compensatórios é se houve durante o processo e emissão na posse. Juros moratórios é pela demora do processo normalmente, naturalmente, e juros compensatórios se houver emissão na posse. A emissão na posse é uma liminar. E a liminar pode aparecer aqui, né, ó, antes da citação. O que você interpreta por emissão na posse? Língua portuguesa. O Estado vai ter a posse. Então, eu vou querer o seu imóvel, quero a emissão na posse, eu quero. Sai daí, a posse é minha. Aí você sai do imóvel, vai conseguir levantar um dinheiro para você poder morar em outro lugar, vai discutir o processo continuo, vai discutir o valor e no final a sentença vai te dar um valorzinho maior, juros compensatórios. Os juros com moratórios e compensatórios é em dinheiro? Óbvio, se o principal é em dinheiro, os acessórios seguem em dinheiro. Honorário advocatício também é em dinheiro? Sim. Principal, o acessório segue o principal. Beleza. Esse honorário advocatício é para o advogado réu. Então, ou seja, você, futuro advogado, aqui, que perde o processo, é o sucumbente, o autor ganha sempre, pega o seu imóvel, o réu ganha. Os honorários do advogado do réu, leva honorários mesmo perdendo o processo. Então, se ele colocar lá o honorário advocatício de sucumbência, é isso aí, se a pessoa recebe. Ou seja, é um processo que todo mundo ganha honorário, sempre. Beleza? Então, vamos embora. Só é administrativo, não é isso, pô? Então, vamos embora, vamos sair da mesmice.
E aí, desapropriação é isso, é uma poupança para você. Então não esqueça que é assim que funciona. Alguma dificuldade da desapropriação até aqui, sim ou não? Vamos lá, emissão na posse, não é uma cautelar? Cai no processo civil normal? Agravo normal? Problema nenhum. Essa é a desapropriação por utilidade pública ou interesse social. Não é interesse público, é interesse social. Tudo vinculado ao interesse público, obviamente. É isso a desapropriação. Primeira instância, acabou, mais nada. Honorário advocatício sempre para o advogado réu, pô. Vamos lá, quais são os bens que podem ser expropriados? Qualquer bem, bota no caderno. Todos os bens podem ser expropriados. Não precisa pensar muito, todos os bens podem ser expropriados. Claro, se for bem público, tem que obedecer a hierarquia, de cima para baixo. Como assim de cima para baixo? União nos estados, estados dos municípios. Nós temos hierarquia administrativa, sim, entre os entes federativos no direito administrativo. Ninguém mudou isso, não tem como mudar. Os municípios se ferram. Porque não os municípios, assim, ó, é a união nos estados e os estados nos municípios. Agora vou fazer outra pergunta. Vamos pensar no seu bem particular. Seu bem particular pode sofrer quantas desapropriações? Obviamente, uma. Então, se o município desapropriou, o estado vai desapropriar? Não. O seu imóvel? Não. Ele vai desapropriar o bem que agora está na mão do município. Aí pode, porque é o estado. E o município não pode fazer nada. O município pode fazer nada, ele é um ente maior, vai discutir o valor, pô. Até aí tranquilo, sim ou não? Bom, essa desapropriação que é a chamada ordinária comum, famosa por utilidade pública ou interesse social. Missão cumprida para serviços públicos, atividades públicas normais da administração. Não há dificuldade na sua prova. O lance que é muito discutido no processo são os juros, por isso que não cai muito em prova, mas eu estou postando desapropriação na sua prova, em especial no contexto daqui, ó, dessa parte da prescrição. Cuidado com a prescrição que é 5.2, a contar da lei ou no decreto. Missão cumprida, beleza. Bom, nós vamos agora visualizar mais um OBS do seu caderno, que é sobre desapropriação indireta. Vamos lá. No top 10 eu falei bastante sobre contratos, agora eu vou falar um pouquinho de desapropriação para você, depois eu volto.